Bom, pessoal, se vocês estão assistindo esse vídeo é porque vocês têm interesse nesse tema, né? Hoje nós vamos tentar trazer para vocês aqui algumas informações importantes sobre a questão da queda de árvore, né? As pessoas têm curiosidade sobre esse assunto, realmente ficam preocupadas, né? Quando nesse verão a gente assistiu a uma quantidade enorme de queda de árvores e as pessoas ficam imaginando o que está acontecendo, né? Então esse vídeo é uma tentativa de trazer mais informações, de tentar esclarecer para vocês o que está acontecendo a nível de queda de árvores na cidade e o que a gente pode fazer em relação a isso, a nossa postura, né, como ambientalista. Então eu vou começar pelas perguntas. A pergunta principal: por que as árvores caem? Talvez ela não seja a melhor pergunta, por que as árvores caem. A melhor pergunta é por que tem caído tantas árvores num período curto de tempo, né? Será que essas árvores não poderiam durar mais tempo, né? Já que a gente muitas vezes observa que algumas árvores caem vivas ainda, né? Será que elas não poderiam prestar mais serviços ambientais para a gente durante mais tempo? Será que está acontecendo? Será que a chuva? Será que estão podando demais? Será que estão podando de menos? Será que é aquecimento global? Então, essas perguntas vêm na cabeça das pessoas. E essa apresentação é uma tentativa da gente começar a tratar um pouco desse assunto. Na realidade, a maioria das árvores que estão caindo hoje em dia foram plantadas num outro momento da história, né? Muitos anos atrás. Algumas há 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos atrás, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, as árvores mais antigas foram plantadas há 150 anos. Então, algumas ainda estão vivas. Então, o que a gente tem hoje são árvores que estão com décadas de existência e a cidade que foi mudando, né? Você imagina como é que era a cidade há 60 anos atrás. Então houve uma transformação muito grande, uma transformação ambiental. Elas foram plantadas numa condição e hoje elas estão numa condição completamente diferente, num mundo completamente diferente. Toda uma mudança a nível ambiental, né? A gente tem um aumento das áreas impermeabilizadas do solo, a gente tem um aumento da poluição atmosférica, a gente tem toda uma transformação. Os prédios aumentaram naquela época. Há 60 anos atrás as casinhas eram menores, hoje a gente tem prédios enormes, né? Isso tudo vai influenciar no comportamento dessas árvores. Aqui é uma imagem onde a gente observa a Praça do Lido lá em Copacabana, né? Com as suas árvores plantadas ainda pequenas, até cavalos. A gente observa que as pessoas, a praça é completamente bucólica, né? E hoje em dia os prédios que ocuparam o cenário, não dá nem para mais observar, por exemplo, aquela montanha lá atrás. Os cavalos deram lugar aos carros, né? As áreas que estavam em areia deram lugar à pavimentação, ao asfalto. Então isso tudo influenciou na saúde das árvores e influencia vamos dizer assim, no fenômeno da queda de árvores. Então, uma árvore que plantada numa condição ideal ia apresentar esse formato: raízes bem distribuídas, né? O caule crescendo reto, com uma copa, né, adequada, equilibrada, né? Na medida que chegam os elementos da cidade, né, os prédios, as construções, essa árvore vai sofrendo a influência desses elementos. E aí, né, rede aérea, rede de energia elétrica, prédios, muros, o asfalto, tudo isso vai influenciando na condição do vegetal e criando uma situação de instabilidade, né, gerando inclinações, desequilíbrios nas copas, problemas nas raízes. Isso tudo vai contribuindo. Esse ambiente vai contribuindo para a deterioração, por exemplo, do sistema radicular das árvores, o que prejudica a estabilidade. E a árvore vai deixando, então, crescendo num ambiente como esse, praticamente sobrando aqui, né, já invadindo a área de asfalto, imprensada entre o asfalto, a parede do muro, a parede do canal,
e realmente já não cabe mais nesse espaço. Próximo. Começa a apresentar, desenvolver uma inclinação, né, por conta dessa condição, e vem a cair, né? Então isso é um fenômeno muito comum observado hoje em dia na cidade, né? Então, múltiplas interferências sobre o vegetal, né? Fiação, a condição do entorno, obras que são feitas, obras de calçada, que cortam as raízes das árvores, vêm ao solo por conta de vários problemas e várias interferências que elas sofreram nas raízes. Então, isso é um desequilíbrio muito grande. E agora a gente se pergunta, o que a gente pode fazer em relação a isso? Como agir, como tentar mudar essa realidade? Eu acho que o responsável por isso tudo que está acontecendo somos nós mesmos, somos os cidadãos. Porque a gente deixou de exercer a nossa cidadania e, na medida que a gente não reivindica uma melhor condição para as árvores, uma melhor condição para as nossas áreas naturais, então acho que cabe a nós buscarmos as autoridades, né, através das associações, das ONGs, das associações de moradores, né, para que a gente possa junto cobrar soluções do poder público, né, podemos atuar também em mutirões de plantio, envolvendo as crianças, para que elas possam aprender o valor dessas árvores, para que elas possam ser valorizadas no futuro, né? Isso é muito importante, né? Participar não apenas do plantio, mas também da conservação das árvores que são plantadas nas ruas, através de adoções, né? Qualquer um pode adotar a árvore que está em frente ao seu canteiro, à sua casa, e tentar participar junto com o poder público. É lógico que cabe à prefeitura um cuidado maior, cabe também às empresas de energia elétrica uma poda mais bem executada, mas isso tudo só vai acontecer se o cidadão tomar para si essa bandeira que é proteger as árvores da cidade. E um dia a gente vai chegar nessa condição onde nós vamos poder conviver em perfeita harmonia com as árvores da nossa cidade e desfrutar de todos os serviços ambientais que elas podem proporcionar para a gente. É isso aí. Hoje em dia, a gente preconiza o uso das espécies nativas da nossa região. No passado, o plantio de espécies de outros países era comum, né? Isso, hoje em dia, já não é o que a gente acha que é mais adequado. A gente tem que trazer as espécies nossas aqui da Mata Atlântica, né? Hoje em dia a gente vê um pau-brasil na rua, hoje em dia a gente vê um pau-ferro, um ipê, né? São espécies muito mais bem adaptadas às nossas condições. Elas ajudam também a preservar a biodiversidade, a gente plantando as nossas espécies. Vão ser frequentadas pelos animais, pelas abelhas daqui, as abelhas nativas, que vão polinizar outras áreas. Então, a nossa cidade funcionando como um verdadeiro corredor verde entre os fragmentos florestais. Então, isso é muito importante também, a escolha das espécies. Considera-se geralmente que 4 a 5 graus é um ganho comum de áreas arborizadas contra áreas não arborizadas. Então isso é muito importante a gente saber disso, que a gente está vivendo num momento onde as temperaturas estão se elevando e a gente sabe que isso tudo, essa elevação da temperatura traz consequências negativas para a nossa saúde, né? A nossa saúde é prejudicada não apenas pelo aumento da temperatura, mas também pela necessidade que o próprio ser humano tem de contato com o verde, né? Alguns estudos, inclusive, já demonstram que as pessoas em contato com a natureza têm uma menor ocorrência de, por exemplo, problemas cardíacos, problemas psicológicos. Tudo isso é influenciado, né, pelo seu entorno, pelo ambiente que você convive, né? No Japão, por exemplo, já tem um movimento que é o banho de floresta. As pessoas têm que frequentemente estar saindo do seu ambiente urbanizado e participando de atividades ao ar livre para poder ter essa ambientação e fazer bem para o seu coração, para a sua alma, para o seu espírito. Isso tudo é medido, esses efeitos das áreas verdes sobre a saúde
são medidas a nível de redução da pressão arterial, redução de uma série de problemas de saúde quando você, comparado a uma área de floresta, a uma área urbanizada. Sim, com certeza. O que acontece? Um dos problemas, maiores problemas que a gente tem em relação às enchentes é a quantidade enorme de áreas que foram concretadas, asfaltadas. Então, cada espaço, cada metro quadrado que a gente puder preservar na nossa cidade, seja um canteiro onde tem uma árvore, seja uma área verde, uma praça, onde a gente possa manter aquele espaço permeável à água da chuva, aquele espaço vai conseguir absorver uma parte dessa água que causa tanto problema para a gente na época da chuva e poder reduzir um pouco os efeitos das enchentes na cidade. Então isso é uma realidade. Inclusive em algumas cidades já estão construindo os jardins de chuva, que são espaços especialmente criados dentro da cidade para que a água da chuva possa ser absorvida em canteiros, em áreas, espaços pré-determinados para que a água seja absorvida e as plantas possam absorver e trazer de volta para a atmosfera. Na realidade, isso é exatamente o contrário, né? Uma das maiores causas de queda de árvores que a gente já conseguiu comprovar, inclusive com estudos que nós fizemos, é a concretação da gola. A gola da árvore é um espaço necessário para a árvore poder absorver a água da chuva e respirar. As raízes respiram, então é preciso ter uma troca gasosa tem um espaço suficiente para que isso aconteça. As pessoas acham que concretando a gola da árvore estariam, por exemplo, ou fixando, mas muitos pensam na realidade, quando surgem rachaduras nas calçadas, que jogando concreto em cima, aquilo vai ajudar, vai fechar aquele espaço e vai evitar que as rachaduras. Na realidade não, a raiz passa a não respirar, passa a não absorver a água, vai contribuir com a queda do vegetal e, pelo contrário, quanto mais você concretar, se a árvore conseguir sobreviver, mais força ela vai fazer para poder desenvolver as raízes e vai rachar mais ainda o calçamento. Então, é uma coisa que a gente recomenda que as pessoas evitem ao máximo, se possível, ampliem a gola, o espaço ao redor das árvores da sua calçada, e essa sim é uma ação que você pode fazer para melhorar a saúde do vegetal. Então são dois momentos. Um é no plantio. No plantio a gente recomenda que uma árvore seja plantada num volume de solo generoso, né? Quanto maior, melhor. É aquele espaço que a gente retira o material que está ali, que é um aterro geralmente na cidade, a cidade é construída sobre aterro, retira-se o material do aterro e coloca-se um substrato adequado, um composto orgânico com algum material terroso, e aí você tem um ambiente ali, o ideal seria 1 metro cúbico de espaço para você fazer um plantio nesse espaço, né, generoso. E a gola mínima da árvore que a gente considera é 1 metro quadrado. Lógico que, idealmente, a gente poderia ter golas, quando a calçada permite, golas maiores de 1,5 metro por 2, 1,5 por 1,5, enfim, mas nunca menos que 1 por 1.